Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Bem forte nas palmas. Diga aleluia. Nas palmas. Diga assim, eu tenho valor. Aleluia. Bem forte, eu quero que valorize, vai. Quero que valorize. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, nada de ficar sofrendo angústia nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. De olha pro seu irmão, diga isso, ó. Eu venho falar. Vamos lá. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Diga bem forte isso, você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Diga você tem o valor, diga bem forte. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Diga você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Agora eu quero ouvir a voz do povo de Deus e quero que valorize, vai. Quero que você é tão importante. Aleluia, é o coral do povo de Deus. Nada de ficar sofrendo, diz. Nada de... Agora diga bem forte, eu venho falar. Eu venho. Eu venho falar do valor que você tem. Do valor. Olha pro seu irmão, diga, Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Inexprimíveis. Daí você pode, é o coral do povo de Deus, hein? Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Agora olha para uma câmera que tá perto de você. Fala assim, ó. E olha para essa pessoa que tá em casa. Diga, você tem o valor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Olha para uma câmera perto de você e diga isso, ó. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você.
Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Daí você pode então perceber que todos nós temos valores diante de Deus. Temos valor diante de Deus. O Senhor Jesus, Ele deu a própria vida por cada um de nós, meu irmão. Sofreu por mim, sofreu por você, padeceu naquela cruz, para que você pudesse declarar isso: eu tenho valor. Mas você tem valor realmente, a sua família tem valor, os seus entes queridos têm valor diante de Deus. Cada um. Eu, você, todos nós do Ministério de Louvor, todos nós temos valor diante de Deus. Mas como é que tem sido a nossa vida? Como temos oferecido ao Senhor a nossa adoração? Nosso testemunho, como tem sido? Você tem dado testemunhos de um homem que realmente tem valor diante de Deus, uma mulher que realmente tem valor diante de Deus? Ou você tem andado nos vícios, nas drogas, nas bebidas, ao invés de estar perto do Deus que sofreu por você? Ah, meu irmão, eu confio em Deus. Eu sei que Ele está aqui neste lugar falando: filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Quantos creem nisso, digam amém. Então coloque a mão no seu coração, meu irmão. Eu convido você a simplesmente adorar ao Senhor, glorificar a presença de Deus, dizer: Senhor Jesus, eu te amo, Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu te adoro. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso do teu poder. Vem cuidar da minha vida, Senhor Jesus. Vem cuidar, ó Deus, do meu ser, Senhor Jesus. Cuidar, ó Deus, da minha família, Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Solte sua voz e declare isso: Deus cuida. Deus cuida de mim. Diga de todo o seu coração: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois suas mãos para os céus, declare todos juntos: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou
sozinho você. Coloque a mão no seu coração. Declare mais uma vez isso do início. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. Você, Deus cuida de mim. Nosso Deus, o nosso Pai, e nós queremos tanto o cuidado do Senhor, nós queremos tanto a presença do Senhor conosco, nós queremos a manifestação do Teu poder, da Tua graça, nós queremos a manifestação da Tua graça. Este povo vem para ser abençoado. Esta pessoa vem para ouvir a Tua voz, ela vem para receber a Tua ajuda, ou ela vem para receber uma resposta dos céus, uma resposta do Senhor, porque vão é o socorro dos homens, porque o nosso socorro ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vem sobre nós a Tua unção. Venha sobre a Tua igreja a manifestação do Teu poder. Oh, aleluia. É hora de orar, meu irmão. Ele quer cuidar de você. É hora de orar, meu irmão. É hora de rasgar o coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vim receber a Tua força. Eu vim receber o Teu poder. Eu vim receber a Tua ajuda. Oh, aleluia. Senhor, mostra-te ao coração gemido. Senhor, mostra-te ao coração sofrido. Mostra-te ao coração cansado, ao coração desassossegado, ao coração inquieto, Senhor, que vem pedindo a Tua bênção, que vem pedindo a Tua unção. Glória, glória, desde me canta la madoria, você precisa deste momento, este momento de comunhão. Você precisa deste momento de intimidade. Isso faz muito bem para você. Oh, entre no altar. Chegue mais perto de Deus. Não fique longe. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero receber a Tua força. Eu quero receber o Teu poder, Senhor. Eu quero ser ungido por Ti. Glória. Deliciri canta la maduria. De marabachuri dele me canta lo marama. Enxuga essas lágrimas, Deus. Enxuga as lágrimas deste homem, desta mulher, desta pessoa que está cansada de clamar e não ter resposta, desta pessoa que tem vivido momentos difíceis. Oh, essa que tem andado angustiada, Deus. É um aperto no peito, Deus. Deus, é uma coisa estranha, Deus. Ela está aqui pedindo Tua ajuda, ela está aqui pedindo o Teu socorro. É alguém que está de pé, é alguém que está vencendo, mas quer comunhão contigo, quer se aproximar mais de Ti. É alguém que tem prazer em dizer: eu te amo, Jesus. É alguém que tem prazer em dizer: eu te adoro, Jesus. Glória, glória, talari canta la maia, de solome canta la marimaduria, sirimi canto lo marimaduria, há uma unção sobre você, meu irmão. Há uma presença de Deus sobre a sua vida agora. Receba a paz de Deus. Receba a vida de Deus na sua vida. Receba a unção que vem do alto. Glória a Deus. Bendo canto lo machuria la maia. Deri canto lo machuria la maia. Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Filho de Deus. Tu és o leão de Judá. Tu és a raiz de Davi. Tu és o princípio e o fim.
e este povo te deseja, e este povo te quer. Essa igreja rasga o coração, ela abre o coração para receber a tua bênção, ela abre o coração para receber a tua unção. Cuida de mim, Jesus, cuida da tua igreja, Senhor, ela precisa dos teus cuidados, Senhor. Cuida de mim, Cuida, Jesus, na sombra das tuas asas. quero habitar no esconderijo do Altíssimo, Cuida de mim, quero me envolver mais contigo, Jesus. eu amo a sua casa. Eu amo a tua casa, tenho o prazer de estar diante de ti. E não ando Não, Jesus, sozinho, de maneira alguma. estou Ande com Ele, meu irmão, ande com Ele. Ele cuida de você, Ele quer cuidar mais de você. Deus cuida de mim, Cuida, Jesus, cuida do teu povo, na sombra das tuas asas. cuida de mim, Senhor. Deus cuida de mim, Eu amo, Senhor, eu amo. eu amo a sua casa. Não ando sozinho, Jesus, E não ando de maneira alguma eu preciso de ti. não estou sozinho. Eu sei que o Senhor estará. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de mim. Levante suas mãos e diga: Senhor Deus, cuida de mim, mostra-te com o teu poder, manifeste a tua graça e abençoe a minha vida, em o nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra, Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Você precisa da palavra como eu preciso. Nós vamos ver até a importância da palavra de Deus. Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Tem boas revelações para nós. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Bem, vamos entender que ele era um centurião, um capitão romano, um oficial romano. Ele teve que vencer a si mesmo, vencer a arrogância do romano, a prepotência do romano. O romano era imperialista, dominava o mundo daquela época. Pois ele venceu tudo isso e com muita humildade foi diante de Jesus. Venceu a si mesmo o medo, porque ele poderia ser denunciado aos seus superiores que estava se humilhando diante de um homem da Palestina, de um judeu lá, de um homem daquela região. Ele não quis saber disso. Ele estava ali e chegou com muita humildade. Olha como é que ele fala com Jesus, e dizendo: Senhor, chegou na posição de servo, pedindo um favor. Não importa quem você é, aprenda uma coisa: quando você se aproximar de Deus, se aproxime como servo, irmão. O apóstolo Pedro foi um dos homens mais usados por Deus na Bíblia. Quando Pedro se apresentava às outras pessoas nas suas cartas, você pode ler que ele dizia assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Então, antes de ser qualquer coisa, você pode ser a pessoa que for, primeiro se apresente como servo de Deus. E outra coisa, ele não estava ali pela família dele, pelos seus familiares, que seria justo, pela mulher, pelos netos, pelos filhos, pelo irmão, não. Olha o que ele diz: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele estava ali movido por uma íntima compaixão, ou seja, ele sofria com o sofrimento do seu servo. Irmão, esse tem que ser o espírito do cristão. Nós também temos que sofrer com o sofrimento dos outros. Ele estava ali movido por íntima compaixão, porque o servo dele, o criado dele, estava violentamente atormentado, ele também sofria. Então venceu todas as barreiras, todos os preconceitos e foi diante de Jesus como servo, se humilhando, pedindo favor, pedindo ajuda, pedindo realmente a cura do seu servo. E Jesus respondeu assim, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Você pede a cura, você faz campanhas, você faz correntes, faz votos, por favor, não quero ofender ninguém, você oferece tantas coisas para Deus e pede muitas coisas para Deus, mas talvez você não pede o que esse homem pediu. É uma palavra que às vezes faz a diferença. É uma palavra, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus conosco. A palavra de Deus, ela sara, ela cura, ela liberta. Eu vou voltar aqui depois. Vamos no Salmo 107, no meio da Bíblia. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Bem no meio da Bíblia, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Diz assim: enviou a sua que? Palavra e os sarou. Vamos ler o 19 para entendermos um pouquinho mais. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra de Deus tem essa capacidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui eu gosto de explicar sempre, o missionário gosta sempre de falar, para você sempre entender quem é a pessoa do Senhor Jesus. Bem, Deus enviou o seu Filho, e todo mundo diz prontamente, era Jesus, sim, mas Jesus quem era? Ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, não era o homem Jesus, não era o menino Jesus, não era um anjo especial, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus realmente encarnada. Quando nós queremos a ajuda de Deus, nós devemos pedir uma palavra, é aquela palavra que mexe conosco, é aquela palavra que fala ao nosso coração. Esta palavra, ela tem poder de curar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de prosperar, ela tem poder para transformar uma vida, ela tem poder para fazer o impossível. Um caso bem conhecido aqui de uma palavra é em 2 Crônicas 32, falta um pouquinho na Bíblia. Você está no meio do livro da Bíblia, Salmos. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias, antes de Neemias é Esdras, antes de Esdras, 2 Crônicas. 2 Crônicas 32. É uma narrativa bíblica bem conhecida nossa. Constantemente eu cito esse personagem bíblico aqui chamado Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32. Boas revelações. Encontraram? Amém? Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. A Bíblia começa dizendo nesse capítulo aqui, o versículo 1, depois dessas coisas e dessa fidelidade. Se você ler a história deste homem, a história dele é bonita, ele era um homem de Deus, sempre gosto de falar dele. Esse homem assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele tirou a idolatria, ele tirou o paganismo de Israel, ele ensinou o povo a amar a Deus, ele tirou toda a imundícia do altar. Nos seus dias a Páscoa foi celebrada. Então esse homem era muito de Deus. Apesar de ser muito de Deus, a guerra se levantou contra ele. Ele poderia murmurar, ele poderia questionar, ele poderia dizer: Deus, isso não podia acontecer comigo. Ele poderia ter dito: Deus, isso não podia acontecer na minha vida, eu sou fiel. E às vezes nós murmuramos, às vezes nós questionamos, não é verdade? Está nos faltando algo, oramos, ou surge uma luta, surge uma adversidade, e falamos com Deus desta maneira: Deus, eu sou fiel, Deus, eu entrego os meus dízimos, Deus, eu não falto um domingo, Deus, eu procuro fazer tudo certo. Por que isso aconteceu? É errado essa oração,
Porque a Bíblia já diz: no mundo tereis aflições. Porque a Bíblia diz que muitas são o quê? As aflições do justo. Então ele não murmurou, ele não questionou. Você não deve questionar quando surgir uma adversidade. Você não deve questionar quando surgir qualquer luta, quando surgir qualquer batalha. O que você tem que fazer? Vamos ver o que ele fez? Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo: pessoal, não vamos temar, não vamos nos espantar por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Se você ler a narrativa bíblica, a história bíblica, você verá o quê? Que o Ezequias, ele vem bem depois do rei Davi. Ele tinha os escritos de Davi. Para você confirmar isso aqui, olha só, 3 páginas aí, 3 folhas atrás, capítulo 29. Capítulo 29. Irmãzinha, se você for aqui pela frente, você vai me ajudar, vai ajudar todo mundo, fica bem mais prático. Isso. Vai lá com a titia, vai. Isso, que bonito. Que bonito é. Pronto, ajudou todo mundo. Diz a palavra de Deus que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Eu estou vendo aqui, não sei se alguém está aqui na frente está acompanhando. Primeiro chegou uma obreira ali e tentou, não conseguiu. Eu estou pregando aqui, estava tirando um pouco a atenção, né? Aí aqui na frente o pessoal está todo mundo já ligado ali, já não estou mais ligado no pastor Jaime. Aí chegou a segunda, a obreira, aí ficou assim. Aí a irmã cede, mas tinha que passar por aí. Mas o garotinho ficou tímido. O que você quer que pela frente fazer assim, levantar a criança? A tímida querendo, coitado, não querendo prejudicar o culto, né? Mas sem querer ela estava tirando, ela não querendo tirar a atenção, estava tirando. Bem, por que o Ezequias não tremeu? Ele viveu bem antes de Davi. Olha o capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera quem? Davi, seu pai. Então ele tinha os escritos de Davi. Quem escreveu o Salmo 23, pessoal? Foi Davi. E o que Davi diz no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Davi diz mais? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Meu irmão, ele tinha essa palavra guardada no seu coração. Ele tinha essa palavra com ele. Surgiu o vale da sombra da morte para ele. Surgiu a ameaça de morte, não só dele, que como de todo o seu povo. Surgiu a guerra, surgiu a adversidade. E o que ele fez? Ele trouxe esta palavra à tona. Vá lá no capítulo 32 novamente, versículo 7. Esforçai-vos, ele disse ao povo, e não temais. Tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço de carne. É verdade. Às vezes, pastor, a pessoa está enfrentando uma luta com pessoas da bruxaria, no local de trabalho, na vizinhança. O pessoal trabalha, como diz o outro, na pesada. Com eles estão os guias, as entidades. E com você está quem? Está o Senhor, irmão. Por que você vai temer? Pastor Jair, não é caso de bruxaria. É um poder econômico que o outro lado tem muito forte. É um poder político que estão arrasando a minha vida. Irmão, que tenha todo o poder político, todo o poder econômico. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Nós esquecemos disso e ficamos com essas desculpas. Não, mas o outro lado é muito poderoso, o outro lado tem influências na sociedade. Tenha o que for, irmão, operando Deus ninguém impedirá. O Ezequias nos dá um exemplo aqui. Ele está dizendo: com ele está um exército maravilhoso, com ele está um grupo grande de soldados, com ele está o brado da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Não temais, não vos espanteis. E olha o final do versículo 8: e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Meu irmão, descanse nas palavras do rei Ezequias, descanse nas palavras de Davi, descanse nas palavras de Deus. O caso é que às vezes falta uma palavra, mas você questiona e você diz: mas pastor Jaime, eu conheço toda a Bíblia Sagrada, eu conheço do Gênesis ao Apocalipse. Não, não é a letra, irmão. É a revelação, é aquela palavra inspirada, é aquela palavra que vem lá do fundo do coração, aquela palavra que Deus falou com você e ela ficou guardada. Essa palavra não foi retirada, essa palavra não foi roubada, essa palavra não foi tirada do seu coração. Essa palavra faz a diferença. Está faltando para muita gente o quê? Uma palavra. Foi o que o homem falou. Vamos voltar lá naquele homem, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 8. Para quem chegou depois, nós começamos com Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5, que nós começamos, já estamos no 8 agora. Então o centurião romano, que venceu toda a adversidade, venceu o preconceito, venceu a arrogância do romano, e foi até Jesus como servo rogar pelo empregado dele. No 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E ele continuou falando: pois também eu sou homem sob autoridade, estou debaixo da autoridade de alguém, como Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que Jesus se admirou tanto? Esse homem, ele compreendeu como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Reparem o que ele está dizendo: eu tenho um soldado sob as minhas ordens. Eu digo para um: vem cá, ele vem. Eu digo para o outro: vai lá, e ele vai. Eu digo para o meu criado: faze isto, e ele o faz. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Jesus também tinha o que? Soldados às suas ordens, que era desnecessário Jesus ir até a casa dele, bastava uma palavra, que aquela palavra seria cumprida por quem? Pelos soldados do Senhor Jesus. Quem eram os soldados de Jesus? Vamos deixar novamente Mateus e vamos viajar novamente, no bom sentido, até o livro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Novamente, pertinho de onde você foi antes. Salmo 103, versículo 20. Diz assim então: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz de quê, pessoal? Da sua palavra. Quando você fala a palavra de Deus, ou com a palavra, ou pela palavra, ou em harmonia com a palavra, ou em concordância com a palavra, os anjos de Deus entram em ação. Quando você fala com a palavra, pela palavra, de acordo com ela, com fundamento na palavra, meu irmão, fique tranquilo, o que você falou será cumprido. A palavra que saiu da sua boca, ela será executada, cumprida pelos anjos de Deus. Você não precisa ficar inquieto. O homem disse: mande apenas uma palavra, que os teus soldados vão cumpri-la. Mande apenas uma palavra. É a mesma coisa conosco. Quando eu falo a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus, quando você fala de acordo com a palavra, você não precisa falar: anjo de Deus, faça isso, anjo de Deus, faça aquilo. Não.
é desnecessário, basta você falar a palavra de Deus, ou de acordo com a palavra, que o anjo de Deus vai entrar em ação. Você tem um soldado, irmão, você tem um exército de soldados prontos para entrar em ação. Se você ler, fica com uma lição de casa, algumas passagens que eu vou citar para você. Se você voltar lá, não precisa voltar agora, em 2 Crônicas 32, você verá que o Ezequias orou e Deus mandou um anjo, e um anjo destruiu todo o exército do rei da Síria. Você verá Daniel orando, o profeta de Deus, no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, que ele fez uma oração e uma resposta chegou através de um anjo. E o anjo disse para ele: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 5, que não dá para passar tudo aqui, você verá no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, a história de Zacarias e Isabel. E o Zacarias estava no templo, ele tinha feito uma oração para Deus, nem esperava mais a resposta, e Deus falou para ele o seguinte, através do anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você: Deus ainda tem anjos no céu ainda. Irmão, e esses anjos estão prontos para trabalhar a nosso favor. Quando nós oramos de acordo com a palavra, quando nós oramos em harmonia com a palavra, os anjos de Deus entram em ação. Mas o Espírito de Deus faz uma advertência. Eclesiastes, depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes, capítulo 5, versículos 6 e 7. Um pouquinho só na frente, só um pouquinho na frente. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículos 6 e 7. Aí na frente, você está em Salmos, depois de Salmos é Provérbios, depois Eclesiastes. 5, 6. Diz o que? Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Isso aqui eu estudo bastante, eu cito muito no curso Fé. Aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses rápido para falar do curso Fé. Daqui um dia eu vou voltar a dar o curso Fé. Eu tenho feito muitas campanhas fora aqui da igreja. Eu acho que eu vou deixar esse ministério de evangelista para outras pessoas, né? Para os jovens que estão começando, o missionário tem, mas o missionário é outro ministério, vai em todos os lugares. Eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção aqui. O curso Fé ajudou muita gente. Quem já fez o curso Fé aqui? Alguns já fizeram, 10%, irmão, tem que fazer o curso Fé. Você vai aprender os 5 passos da vitória, aprender o que é determinar. E o curso Fé, então, provavelmente eu vou dar na segunda-feira, numa segunda-feira, eu vou depois falar sobre isso. Eu vou dar pelo menos 2 horários, manhã, tarde e noite. E tem uma outra reunião que eu faço uma vez por ano, eu faço durante 3 meses pelo menos, são 90 minutos com Deus. Quem lembra de 90 minutos com Deus? Eu vou fazer as quintas, talvez o segundo ou quinto, talvez um ou outro eu vou dar na segunda e na quinta, que vai ajudar bastante a igreja. Mas voltando para a lição de hoje, no curso Fé, eu cito muito isso aqui, que todo mundo já passou por essa tentação. Você faz uma oração, e quando não vem a resposta imediata, quando não surge logo a resposta, vem uma tentação, e você nem percebe que é o diabo. Vem aquele pensamento assim: eu acho que eu não orei direito, eu acho que eu não sei orar, eu acho que eu tenho que orar mais forte, eu acho que não, irmão, você orou, segure a sua oração. Você orou, isso tudo é tentação. Quando você fala, enquanto você está pensando, é tentação. Mas quando você diz, quando você fala: eu não orei direito, eu acho que eu tenho que orar mais forte, eu acho que eu tenho que fazer outra oração, você está dizendo diante do anjo que foi erro. Você orou de acordo com a palavra, o anjo ouviu a palavra. Você orou de acordo com as escrituras, o anjo ouviu o que você falou. Ele entrou em ação. O diabo faz uma pressão. A Bíblia diz que ele brama como leão. Ele procura se mostrar como forte. Para quê? Para você desistir, para você mudar, para você falar: eu acho que eu não orei direito, tenho que orar mais. Não, segure a sua oração. Não adianta, diabo. O anjo do meu Deus está agindo, o anjo do meu Deus está operando, o poder do meu Deus está operando, e eu não desisto da minha oração. O que há de vir, virá. Muita gente desiste, muita gente abre mão, não pode abrir mão. E olha o que ele diz no final aqui: por que razão seraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, para de ser sonhador, a vaidade,
assim também nas muitas palavras. Irmão, não pode, depois que orou, você tem que segurar a sua oração, e não desqualificar a sua oração, e não retroceder, mas ficar firme. Eu orei, eu não abro mão, essa doença está amaldiçoada, ou esse vício está amaldiçoado, o meu Deus está operando. Quando alguém indagar, o poder do meu Deus está agindo. Eu creio que Deus já enviou os seus anjos e está agindo a meu favor. Pastor Jaime, isso não é para o Antigo Testamento? Vamos para o Novo, que eu não citei nenhum culto ainda. Hebreus 1,14, antes de voltar no João. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia. A Bíblia que termina no Apocalipse, ela tem antes Judas, antes João, 3 cartas, antes o Pedro, 2 cartas, antes o Tiago, antes do Tiago é Hebreus. Capítulo 1, versículo 14. Vou ler o 13 e o 14 para você entender que Deus está falando dos anjos. Carta aos Hebreus. Todo culto eu estou trazendo uma parte nova. 1,14. Diz o que? Versículo 13 e 14. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles, anjos, os anjos, espíritos o que? Ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o que? De quem a Bíblia está dizendo? Que os anjos de Deus foram enviados a servir e a ministrar a favor de quem? A nosso favor, a meu, a seu favor. Quando eu falo a palavra de Deus, quando eu falo de acordo com a palavra, meu irmão ou minha irmã, os anjos de Deus entram em ação, o poder de Deus entra em ação. Então quando você falar, não mude a sua oração. Quando você determinar, segure a sua oração até que aquela palavra se cumpra. Voltando em Mateus para terminar agora. Voltando em Mateus, paramos no versículo 10, quando Jesus ficou maravilhado. E maravilhou-se, Mateus 8:10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meu irmão, é a mesma coisa hoje. É a palavra que vai, na hora que você crê na palavra, os anjos de Deus entram em ação e a obra é realizada. Na hora que vem o mal, em vez de você ficar nervoso, apavorado ou inquieto, não, faça como Ezequias, creia na palavra. Não, Deus está com, mas fale a palavra. Ezequias teve que falar: não temas, não te espantes, porque Deus está conosco. Na hora que você vem o mal, em vez de você ficar com medo dele, você diz: não, Deus está comigo. Naquela mesma hora, os anjos de Deus já estão entrando em ação. Antes de fazer qualquer oração, eu creio que todo mundo aqui deveria de pedir perdão para Deus, porque eu e você, às vezes, estamos com medo do mal, nos assustamos diante do mal, nos espantamos diante do mal. É o sintoma de uma doença, é o sintoma de uma enfermidade, é a ameaça de alguém, é a ameaça do mal, é simplesmente a ameaça de alguma pessoa, e nós trememos. Naquela mesma hora, nós deveríamos de pronunciar a palavra: eu não vou temer, porque Deus está comigo. Naquela mesma hora, o anjo de Deus ouviria a palavra que saiu da sua boca e estaria ao seu redor, irmão. Mas você não falou a palavra de Deus, você ficou com medo, ficou apavorado. Meu Deus, o que é isso? Jesus tem misericórdia. Meu Deus, seja o que for, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. O que você está citando? A palavra de Deus. Ele não diz: não temas, porque eu sou contigo. Naquela hora o anjo de Deus vem e se acampa ao seu redor. Aí você faz a outra oração: e em nome de Jesus não vai prosperar, está amarrado esse mal, está desfeito esse mal. O anjo de Deus ouviria a palavra e entraria em ação. Meu irmão, então antes de qualquer oração, aí mesmo sentado, fecha teus olhos, ou chegue perto de Deus e faça uma oração. Agora fecha teus olhos. Pai, eu dei a tua palavra, enquanto eu pregava, o Senhor estava agindo, Pai. A pessoa pede a cura, não é errado. A pessoa pede a prosperidade, não é errado.
A tua palavra diz que o Senhor deseja que o homem vá bem em todas as coisas. Mas o que falta, Deus, é a palavra no coração. Ouvimos hoje pelas Escrituras que quando o Senhor envia a palavra sara, é a palavra que cura, é a palavra que, pronunciada na hora da oração, ela coloca o teu poder em ação para curar, para libertar, para proteger. A palavra quieta o nosso coração. O povo de Judá estava inquieto. Ezequias percebeu isso. Era uma ameaça, Deus. Era o rei da Síria. Mas o Ezequias disse: pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. E Deus, às vezes, como o povo de Judá, nós também trememos, ó Pai, e pedimos perdão, porque é verdade que quando tememos diante do mal, estamos dizendo que aquele mal é maior do que Deus, e isso não é verdade. Então tem misericórdia de nós e perdoa-nos, ó Pai. Agora, manifesta-te com teu poder. Tua palavra diz que o Senhor ouve orações. Tua palavra diz que quem pede recebe. E hoje, Pai, eu estou chamando o dia da resposta, a resposta que o homem tem clamado. Agora, diante de Deus, confirme o seu pedido para Deus. Qual é o pedido dessa campanha que estamos fazendo? É pela sua saúde? Fale. Deus, é a saúde do meu corpo. Deus, é a restauração dos meus rins. Pode falar para Ele. Do meu abdômen está, meu Deus, aberto, ou com hérnias, com tumores. Oh meu Deus, é alguém que diz: é a minha cabeça que dói todo dia, eu não quero mais isso. Eu quero a tua manifestação agora. Fale com Deus. Ele tem resposta para você. Alguém que pede pelo marido, alguém que pede pela esposa, alguém que pede pelo filho, alguém que pede pelo irmão, alguém que pede um milagre, Deus. Senhor, não te detenhas em operar. Oh meu irmão, receba a bênção de Deus. Nesse dia da resposta, estamos no 15º dia do jejum de Daniel. Oh, fazendo algo especial por você. E o poder de Deus está sobre nós agora. Jesus Cristo te dá saúde. Fique curado agora. Foi Ele quem levou as suas doenças. Foi Ele quem levou as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Eu digo que essa doença está amaldiçoada em nome de Jesus. Eu digo que os anjos de Deus estão agindo agora. O poder de Deus está destruindo esse mal psíquico, essa depressão, esta síndrome do pânico, esse transtorno bipolar, essa ansiedade, essa inquietação, em nome de Jesus. Ou seja qual for o mal. Oh, Deus abençoe o seu casamento também. A Bíblia diz que o marido santo santifica a mulher. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Santifique seu marido agora, santifique a sua mulher. Cite o nome dele e diga: Deus abençoe o fulano. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Pois Deus abençoe os seus filhos agora. Cite o nome do seu filho e diga: Deus, ele é herança do Senhor e está abençoado. O diabo não tem poder sobre a vida dele, ou qualquer outra pessoa da sua família, pois está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A tua casa é abençoada agora. Ou a tua casa é abençoada neste momento. Que Deus abençoe as tuas finanças, tua vida profissional, porque prosperidade é dom de Deus. Que Deus abençoe a tua vida sentimental, pois está escrito na 3ª carta de João, no versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E Deus deseja que você vá bem em todas as áreas. Receba a resposta de Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor já enviou os seus anjos. Eu sei que os teus anjos estão trabalhando, e nós tomamos posse da bênção em o nome de Jesus. Levante suas mãos, diga: Senhor, eu tomo posse da minha bênção. Eu creio que o teu exército está trabalhando a meu favor em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Ele já respondeu. Creio que Ele já nos deu a vitória. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar.